Ora, muito bem, então. Vamos então iniciar esta sessão. Manuel Monteiro, confirme só se me está a ouvir. Perfeitamente. Ok. Vamos então iniciar esta sessão, portanto, esta sessão da tarde. E antes de começarmos esta sessão, eu queria, evidentemente, agradecer aos coordenadores de Ciências da Comunicação e aos alunos que prepararam este dia com esta iniciativa. E a sessão que vamos ter agora é com Manuel Monteiro. Deixem-me só fazer aqui primeiro, há uma pequena gralha no programa. De facto, o livro que Manuel Monteiro escreveu chama-se Sobre o Politicamente Correto, e portanto queria esclarecer isso, e não sobre a linguagem inclusiva e sobre o politicamente correto, que é o que aparece no programa. Chama-se simplesmente Sobre o Politicamente Correto. Manuel Monteiro é autor, é revisor, também é formador profissional, e escreveu este livro, e as questões que aqui vão ser abordadas naturalmente serão acerca destas questões, onde há muitos exemplos disto que hoje podemos dizer já que é uma moda, para não dizermos que é uma tirania, que é a questão da linguagem inclusiva e do politicamente correto. O desafio que eu fiz ao Manuel Monteiro, entre as coisas naturalmente que vai dizer, mas foi a propósito de um caso recente, porque muito recentemente uma universidade inglesa, e uma universidade, digamos, prestigiada, a Universidade de Manchester, publicou um guião de linguagem inclusiva. Portanto, que guião esse que devem todas as pessoas que trabalham na universidade, professores, alunos, etc., que devem seguir. Eu comecei por fazer este desafio a Manuel Monteiro, ele irá falar disso e naturalmente outros exemplos, mas em relação a este guião, tem algumas coisas extraordinárias, por exemplo, e uma das coisas extraordinárias, só que vos queria dizer, para avançarmos, é que não devemos dizer a palavra mãe, nem a palavra pai. Portanto, a palavra mãe e a palavra pai devem ser substituídos, embora isto na língua portuguesa tenha masculino e feminino, mas mãe deve ser guardiã ou progenitora. Portanto, no dia 2 de maio temos o dia da guardiã. O dia 2 de maio, que é já no domingo. Ou então o dia 2 de maio temos o dia da progenitora. E também não fica bem no diminutivo. Por exemplo, eu ainda trato a minha mãe por mãezinha. E, portanto, não fica bem dizer guardiazinha ou progenitorazinha, não é? E, aliás, eu disse à minha mãe, justamente, disse-lhe, olha mãe, tu agora, de acordo com este guião da Universidade de Manchester, eu não te posso chamar mãe. Ao que ela me respondeu com uma expressão muito típica aqui domingo, que a mãe dela já utilizava, que foi credo menino. Ora, credo menino também tem problemas sérios. Porque, peço desculpa, não é credo menino, é cruzes menino. Cruzes menino também tem problemas sérios. Primeiro porque não se pode dizer cruz, porque não é inclusivo. E depois porque menino é binário. Embora ela saiba que eu sou binário, graças a Deus, o facto é que não podemos utilizar agora estas expressões. Dito isto, Manuel Monteiro, afinal, o que é que nós podemos dizer hoje, e não só às nossas mães, naturalmente. Muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado também pelo convite. Muito obrigado a todos, ou a todos e todas, ou a todas as pessoas, como preferirem. Queria só começar, antes de começar, só falar, só nomear dois aspectos. Esta discussão, para mim, não se centra no plano de há ou não há racismo. Eu acho que há suficiente racismo em Portugal. Há ou não há machismo? Eu acho que há. Esta conversa não é situada no plano da igualdade, esta conversa será situada no plano meramente, da liberdade, porque é nisso, é nessa perspectiva que vou falar, e dois, além do plano da liberdade, no plano da eficácia. Se de facto um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas tem alguma consequência prática, ou se pelo contrário, por vezes, até gera o seu efeito contrário, e de apartar as pessoas e de fomentar grupos que estão no extremo oposto da conquista das batalhas da igualdade.
Este é o primeiro ponto de princípio que queria deixar claro. Vou falar sobre isto à luz da liberdade e à luz da eficácia, e querendo ainda vincar só um aspecto, que é, quer do ponto de vista mediático, quer do ponto de vista da academia, há uma tendência hoje crescente para se considerar a desigualdade cada vez mais à luz de uma série de identidades de grupo e não daquela que sempre foi e continua a ser, pelo menos numa sociedade como a nossa, a principal desigualdade, que é a desigualdade daquilo entre as pessoas, é a desigualdade daquilo com que se compram os melões, do dinheiro. Essa para mim sempre foi e continua a ser o principal fator de desigualdade. Dito isto, há para mim uma extraordinária diferença entre propor e impor. Quando as propostas são no domínio de... Quando as propostas são propostas, exatamente, quando não são no domínio da imposição, quando não são no domínio de impedir, ou seja, quando nós fazemos propostas, por mim tudo bem, podemos discuti-las, podemos achá-las risíveis, podemos achá-las interessantes, podemos achá-las capazes de mudar mentalidades. A minha discussão aqui centrar-se-á primeiramente no plano da imposição, porque uma coisa é propor, outra coisa é impor. E nós hoje temos, e não vale a pena centrar esta conversa no mundo anglo-saxónico, porque isto acontece na Europa, grosso modo, acontece cá em Portugal. Eu vou só percorrer alguns exemplos, poderia nomear inúmeros outros. Nós tivemos recentemente uma diretiva enviada às Forças Armadas no sentido da utilização de um determinado código de linguagem, não indo discutir proposta a proposta ou imposição a imposição, não indo discutir, chama a atenção de que há muito pouco tempo tivemos uma diretiva para as Forças Armadas no sentido de utilizarem determinado código de linguagem em detrimento de outro código de linguagem, designadamente do ponto de vista da redação de documentos oficiais. Tivemos, ainda mais recentemente, o Conselho Económico e Social cá a propor que se utilizasse população desempregada em vez de os desempregados, que se nomeassem os pensionistas como a população pensionista, tudo isto no sentido de abolir o masculino para a generalidade. Em vez dos pensionistas, a população populacionista, em vez dos desempregados, a população desempregada, em vez dos contribuintes, a população contribuinte, que é certamente um problema importantíssimo dos contribuintes e dos portugueses em geral. Tivemos ainda para gestores a proposta perifrástica, porque muitas das propostas da linguagem inclusiva politicamente correta são propostas perifrásticas, que depois não vingam na linguagem privada, porque são necessárias muitas palavras, e nós na linguagem privada, evidentemente, procuramos comunicar com o menor número de palavras. Tivemos para gestores a sugestão ou a imposição, a tentativa de imposição de população em cargos de gestão. A população em cargos de gestão, ou seja, uma palavra transformar a população em cargos de gestão, em 6 palavras. Tivemos, ainda cá em Portugal e no plano das autarquias, poderia nomear outros exemplos, mas o município de Valongo publicou um manual chamado Comunicar com Linguagem Neutra, em que já estavam refletidas estas questões que a Universidade de Manchester levou mais longe, mas no município de Valongo temos propostas como não designar, não nomear, não utilizar a palavra os alunos, mas utilizar o corpo docente, não utilizar os professores, mas utilizar o corpo docente. Ou seja, cá em Portugal isto também está disseminado. Na academia, isto não é novo, é verdade que é mais um caso, mas é mais uma universidade com um código de linguagem coercivo, mas é mais uma. A Universidade de Manchester, entre os exemplos que o professor Rui Estrada enumerou, e que de facto o do pai e mãe são absolutamente deliciosos, porque há uns anos seria uma rábula de Monty Python e hoje, em realidade, eu em relação ao novo guião da Universidade de Manchester, eu sublinho a palavra-chave. A palavra-chave é impedir de, são impedidos de.
os académicos académicos, lato sensu, são impedidos de. E é aqui que está o problema, é que isto não é uma proposta. Isto é impedir. Nós não podemos dizer pessoa que sofre de cancro, teremos de dizer pessoa, traduzindo para português, evidentemente, temos de dizer pessoa que vive com cancro. Não podemos dizer os muçulmanos, temos de dizer a comunidade muçulmana. Não podemos dizer os judeus, temos de dizer a comunidade judaica. Não podemos dizer palavras como mankind, temos de utilizar humankind. Aliás, quase todas as palavras que têm man são banidas e substituídas por outras. Temos o caso, como já foi dito, de mãe e pai ser tratado por progenitor, progenitora, guardião, guardiã. Nós temos, isto passa-se, quer no domínio da academia, quer em instâncias como as que nomeei, e que passa essencialmente por uma emanação que vem do Estado, mas nós temos isto noutras áreas. A propósito do Estado, permitam-me só nomear, no tempo do Lula, tivemos a cartilha do politicamente correto, que, entre muitas outras coisas, condenava a palavra, a cartilha do politicamente correto, ou seja, emanada do Estado, que condenava a palavra denegrir como sendo uma palavra racista. Denegrir. A palavra é essa que, em livros de comunicação social, em livros de estilo da comunicação social, continua no Brasil a ser considerada uma palavra que é uma palavra que tem uma carga racista e que não deve ser utilizada. Nós temos ainda livros de estilo da União Europeia que também procuram, sempre neste âmbito de eliminar o género e de procurar tornar mais suave fenómenos que são graves, seja do ponto de vista da deficiência, seja do ponto de vista de doenças, seja o cancro, seja no plano da saúde mental, seja, tornar sempre nomear de forma mais doce determinados fenómenos. Chama ainda a atenção de que muitos museus na Europa seguem este caminho. Muitos museus, por exemplo, em Amsterdão, e vou dar um exemplo entre muitos, se nomeasse todos os museus, ocuparia todo o tempo com isso. Chamo só a atenção de que, por exemplo, em Amsterdão, nós tivemos palavras banidas de quadros. Significa isto que, concretamente, anão, moro, o black do inglês, maometano, foram palavras proibidas nos quadros. Palavras proibidas, porque convém recordar que os museus são repositório de história. Os museus, como os dicionários, porque há hoje também uma tentativa, e há tentativas, e infelizmente tentativas bem conseguidas, de eliminar palavras que tenham uma conotação pejorativa, como foi feito em relação ao dicionário de Oxford. O problema de eliminar palavras que têm uma conotação pejorativa, seja dos títulos dos museus, seja da lexicografia, é que nós ficamos sem chaves de cifração para o pleonasmo, para decifrar obras mais antigas, para ler livros mais antigos. Quer dizer, se as palavras com sentido preceptivo hoje, que até poderiam não ser na altura, se forem banidas dos dicionários, depois nós não temos repositórios de memória que nos permitam entender, ter lentes de cifração de obras passadas e, quer dizer, e que no limite não nos permitem perceber o que é uma descrição epocal, porque a descrição epocal não é necessariamente uma celebração ou uma glorificação dos fenómenos em causa. Eu gosto sempre de dar o exemplo provocador. Salazar utilizava portugueses e portuguesas, e não era por Salazar utilizar portugueses e portuguesas que nós não tínhamos, entre muitas outras coisas, uma série de carreiras vedadas às mulheres. Nós tínhamos a mulher, para exercer o ofício de comerciante, precisava de uma autorização do marido, para sair do país precisava de uma autorização do marido, o marido tinha o direito de abrir a correspondência da mulher, em matéria de domicílio fiscal, teria de ser o do marido. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que as coisas não caminham para e passo, ou seja, não é verdade que haja uma maior igualdade de género ou qualquer outro tipo de igualdade em função da alteração, pela imposição de um código coercivo de linguagem. Ainda sobre museus, eu queria só chamar a atenção que é um perigo
todas estas coisas somadas vão criando o 1984. Em relação a museus, quando um artista deu uma determinada palavra a um quadro, essa palavra não pode. O quadro é exposto com o título do artista, com o nome, com o título que o artista deu, e é exposto, nos casos em que foi o artista, há casos em que foram os curadores, e aparece o século. Quer dizer, quem quiser que estude história, nós não podemos censurar, rasurar, nós não podemos, no fundo, falsificar o passado. Ainda a propósito de falsificação do passado, não posso deixar de nomear que obras como a obra de Mark Twain, como de Agatha Christie, têm palavras como nigger e Indian, que designadamente que foram rasuradas de edições. Foram eliminadas, sendo trocadas por outras consideradas menos ofensivas. Nigger e Indian, um termo para índio. Nós abrimos uma caixa de Pandora terrível quando começamos a reescrever livros. Quer dizer, o livro de Mark Twain, o livro de Christie, em que Nigger é substituído, em que no caso de Mark Twain, Indian é substituído, não é o livro de Mark Twain, não é o livro da Agatha Christie. A tentativa de controlar a linguagem esteve sempre na raiz de regimes totalitários. Quem não leu o 1984, ou quem já o leu há algum tempo, deixa a sugestão de ler pelo menos as últimas páginas. O que é um regime totalitário e como um regime totalitário começa e acaba sempre no cerceamento da linguagem. E há um aspecto, para mim, extremamente curioso, que é sempre que estas palavras aparecem, há sempre uma pergunta que nós devemos fazer. Alguém fez uma sondagem para, perante os grupos tidos como vulneráveis, saber se essa era a palavra que colhia uma maior aceitação. Porque, de facto, nós vamos ver, caso por caso, e na maior parte das situações a resposta é não. Afro-americano. Nos anos 90, os estudos que foram feitos, designadamente estudos na academia, apontam para que os negros preferiam Black African American. Contudo, vingou o termo politicamente correto. Os índios, por tudo aquilo que li, continuam a preferir ser chamados índios. Vingou na linguagem da imprensa, na linguagem da academia. Vingou o termo nativo-americano. Os nativo-americanos, ainda que índios, seja a palavra que os próprios índios, a maioria pelo menos prefere. No Condado de Kent, chegámos a ter o absurdo de brainstorming, traduzida à letra tempestade cerebral, ser uma palavra que poderia ferir as pessoas com epilepsia. Já digo pessoas com epilepsia, porque sei que epiléticos já está banido de uma série de livros de estilo. No Condado de Kent chegámos a ter a proibição de brainstorming e o argumento era que poderia melindrar as pessoas com epilepsia. Sucede que o estudo que foi feito, uma pequenina minoria, passa o pleonasmo, uma minoria, dentro das pessoas com epilepsia, considerava brainstorming ofensivo. Então, brainstorming, não obstante os grupos não reivindicarem, não obstante os grupos não concordarem, há uns déspotas iluminados que não, tu não sabes o que é melhor para ti. Brainstorming é ofensivo. Então trocaram a palavra brainstorming na altura por thought shower, um chuveiro de um chuveirinho de ideias. A Capo continua a dizer não usem invisuais, os cegos não gostam de ser tratados como invisuais, mas contudo invisuais é uma pessoa que muitas pessoas consideram fazer parte da linguagem inclusiva. Ou seja, há muitas vezes uma dissonância. Dissonância é essa que depois se alastra noutras matérias que não são na linguagem, mas há muitas vezes uma dissonância entre as reivindicações de determinado grupo, que é sempre necessariamente heterogéneo, e designadamente aquilo que estamos a falar,
as reivindicações contra a linguagem e a imposição, que muitas vezes não tem rosto. Decidiu-se, muitas vezes é utilizado um sujeito indeterminado, decidiu-se, muitas vezes não se diz quem decidiu, mas o que é muito curioso ver é que a maior parte, repito-me, a maior parte das propostas da linguagem inclusiva não são propostas que tenham uma aceitação, não tenham um consenso, muitas vezes apenas uma minoria dentro desses grupos, chamemos-lhe assim, concorda com tais propostas. Queria ainda referir que há uma proposta, há uma ideia hoje que circula pelo mundo anglo-saxónico e que chegou cá a Portugal, que é: não há politicamente correto, não há linguagem inclusiva, o que há é boa educação. Este critério da boa educação, há boa educação e má educação, presumivelmente. O critério da boa educação é um critério que, se for levado a sério, nós então teremos de considerar que quem no mundo anglo-saxónico diz que se trata apenas de matéria de boa educação, então será mal educado aquele que disser que uma pessoa é baixa, isto não é anedota, que uma pessoa baixa ou anã, aquele que não disser que é um desafiado verticalmente, porque em inglês a linguagem inclusiva e largamente disseminada, por exemplo, na imprensa. Vejam quantas ocorrências tem no Google: vertically challenged, um desafiado verticalmente, ou um verticalmente desafiado, como preferirem. É hoje a palavra considerada e largamente disseminada, com milhões de ocorrências no Google. Não estou a exagerar quando digo a palavra milhões, estou a falar no sentido literal. Será má educação dizer que uma pessoa é baixa? Ou será má educação falar de anãos? Será má educação dizer os contribuintes em lugar da população contribuinte? Para mim, será má educação dizer que é uma pessoa com deficiência em vez de dizer challenged, um desafiado? Para mim, o argumento da boa educação é um argumento paupérrimo. Há outras ramificações do politicamente correto, além de um código coercivo de linguagem, que são para mim profundamente assustadoras. Eu chamo a atenção de que nós hoje temos uma tendência para cada vez mais tentar sabotar obras à luz da vida do autor ou da autora. E o princípio é perigosíssimo, porque hoje em dia, há tempos na imprensa, no jornalismo dos Estados Unidos, fazia-se a pergunta se os artistas que tinham suspeitas de assédio sexual, deveriam ter as suas obras marcadas com um asterisco. Ou seja, se em vez do asterisco fosse uma estrela, far-me-ia lembrar tempos mais sinistros da estrela de David. Mas a ideia de haver artistas que tenham um quadro ou qualquer criação artística sinalizado com uma estrela para indicar este artista ou esta artista tem suspeitas de comportamentos reprováveis, é um princípio muito, 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 muito perigoso. Porque nós hoje já temos boicotes à publicação de livros em função de pecados muitas vezes não provados em tribunal, porque muitas vezes é no domínio da suspeita. É um princípio muito perigoso, porque permitirá abrir uma caixa de Pandora para tudo. Eu chamo a atenção de que recentemente o Prémio Nobel, o Peter Handke, austríaco, foi alvo de profundas críticas. Houve muitas pessoas que argumentaram que não deviam ter recebido o Prémio Nobel, porque o Peter Handke defendeu o Milosevic. Ou seja, por determinadas posições políticas, a obra deve ser impugnada, sabotada, deve ser privada de determinados prémios. É um princípio muito perigoso. Michael Jackson, ainda na fase em que havia suspeitas quanto aos seus comportamentos sexuais,
O Michael Jackson teve músicas banidas da rádio. O Kevin Spacey teve, teve propostas no sentido de rasurar, e tem a eliminar a história, de rasurar o seu nome da ficha técnica. Da ficha técnica dos filmes séries em que aparecia. É um princípio muito perigoso confundir-se vida com obra. É um princípio muito perigoso que suspeitas sobre a vida permitam impugnar a obra. É um princípio muito perigoso que as vozes das personagens sejam confundidas com as vozes do autor, porque isso é o grau zero, ou o grau -1 da teoria da literatura. Inúmeros autores utilizaram as personagens não para veicular a sua voz, mas para veicular as vozes do seu tempo, porque a literatura é um mostruário da diversidade humana. Porquê é Shakespeare tão apreciado? Precisamente porque encerra a mais profunda maldade e a mais profunda bondade. A literatura deve ser um mostruário da diversidade humana. Higienizar a literatura não tornará um mundo melhor, não fará do mundo um mundo melhor. E, insisto, há hoje uma tendência, quer na academia, quer na crítica literária, quer nas próprias editoras, de confundir voz de personagens, a própria voz do narrador, com a voz do autor. Isto conduz a uma autocensura. E isto conduz muitas vezes a uma censura do outro, a uma heterocensura. O hetero, no sentido do outro. Nós temos hoje autores que entregam as suas obras a leitores de sensibilidades. Leitores de sensibilidades são pessoas que vão ver se existe alguma coisa na obra que poderá melindrar qualquer tipo de grupo. Ou seja, em rigor, o autor passa para o leitor de sensibilidades, e o leitor de sensibilidades altera ou propõe alterações de uma série de coisas que o autor muitas vezes acata para não sentir a pressão das redes sociais ou a pressão da crítica. Isto é um princípio muito, 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 muito perigoso, porque a criação literária deve ser feita no âmbito da maior liberdade possível, e porque este tipo de comportamentos gera precisamente uma coisa que é, se não for denunciada, este tipo de comportamentos, se não for denunciado por aqueles que não são machistas empedernidos, se não for denunciado por democratas, por pessoas que defendem a liberdade, se isto não for denunciado, e cá em Portugal há um enorme pudor em denunciar isto, porque se pensa logo, pronto, é uma pessoa da direita ou da extrema-direita, ou é um conservador, ou uma pessoa do século passado. Não. Todos estes métodos é que são métodos retrógrados. E não devemos deixar a crítica ao politicamente correto ter um monopólio que seja monopolizada pela extrema-direita. É um perigo muito, muito, muito grande, pelo menos para quem não quer que a extrema-direita vingue. Estou aberto a qualquer pergunta, a qualquer sugestão, seja da parte de quem está a assistir, seja da parte... Portanto, estava a agradecer ao Manuel Monteiro esta palestra sobre politicamente correto. Aliás, Manuel Monteiro, também temos o caso dos Maias, agora recentemente em Portugal, não é? Exato. É porque muitas destas coisas assentam na ignorância. Eu li a argumentação dos Maias e é como a palavra de denegrir. O problema, explicar uma obviedade é sempre chato, é sempre cansativo. Os Maias, os exemplos apresentados do claro e do escuro, eu agora vou citar de memória, mas um beco escuro, sujo e escuro apresentado como racista. Quer dizer, isto é do domínio do caricato. E depois há uma personagem que está alegre e tem as paredes claras. Apresentar isto como racismo, quer dizer, quando não se sabe que isto não emana da cor da pele,
mas emana da luz e as trevas serem uma metáfora antiquíssima. Quer dizer, já na Bíblia vem. Emana do ciclo do dia, da luz, das trevas, do medo da escuridão. Quer dizer, custa-me explicar uma obviedade e mais ainda me custa ver quem tem defendido tais teses. Os maias podem ser escrutinados, não é isso que está em causa, não é por ser uma obra portuguesa. Aliás, se havia coisa que o essa era quase um xenófilo, que era um contrário de xenófobo, porque o essa tinha sempre uma visão crítica de Portugal e tinha sempre uma visão favorável de certos modelos do estrangeiro. Portanto, ele seria mais um xenófilo do que um xenófobo. Mas o grande problema disto, além da liberdade, e que é um grave problema, porque hoje são estas as boas intenções, amanhã serão outras as boas intenções. Nunca houve na história da censura alguém que se censurasse não estando imbuído daquilo que parecia eram as melhores intenções. O perigo das machadadas na liberdade é que a uma machadada movida por boas intenções, a uma restrição de liberdade movida por boas intenções, seguir-se a outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Nunca houve censura com más intenções, que disse isto é feito porque eu sou mau. Não. Tentamos sempre convencer, mesmo os ditadores, tentam muitas vezes convencer as pessoas de porquê. Porque poderá ser a censura boa. Mas em relação aos maias, como em relação a tantos outros exemplos, o problema é que depois há pessoas que pegam nisto e dizem uma frase que eu detesto ouvir, que é hoje é tudo racismo, hoje é tudo machismo. Não, de facto há racismo, de facto é machismo. Mas estas pessoas que fazem isto como a história dos maias, estas pessoas são responsáveis por essa frase terrível do hoje é tudo racismo. Porque são estas pessoas que, por ninharias, quer dizer, nós temos tantas razões, temos tantas coisas com que nos preocupar, nós temos relatórios sobre tortura nas esquadras com maior incidência sobre negros, temos uma série de dados, temos uma série de relatórios da Europa que falam sobre uma possível infiltração da extrema-direita em Portugal. Tivemos recentemente uma diretiva no sentido de polícias. Eu não estou a fazer o mantra de que a polícia é racista, mas temos elementos de preocupação, porque tudo aquilo que vem de aparelhos estatais é mais digno de preocupação. Tivemos recentemente alertas vindos da Europa quanto à possibilidade de infiltração de movimentos de extrema-direita na polícia, e recentemente vimos que houve uma diretiva governamental para que os polícias com suásticas eliminassem as suásticas. O polícia com a suástica pode eliminar a suástica da pele, mas a suástica não continuará na cabeça. Mas isso sim é um motivo de preocupação. O politicamente correto o que faz muitas vezes é desviar para a ninharia, desviar para o simbólico e dar munição realmente a quem quer satirizar os combates da igualdade. E o politicamente correto cada vez é mais uma munição constante para quem quer satirizar os combates pela igualdade de género, os combates pelo direito à indiferença quanto à pigmentação, orientação sexual, etc, etc, etc. Manuel Monteiro, antes só de passar a palavra ao meu colega, o professor Eduardo Paz Barroso, gostava só de ouvir sobre a controvérsia recente da Amanda Gorman, poetisa, portanto, que leu aquele poema Colina que Subimos, não sei exatamente o título. Sim, The Mountain We Climb, sim. Que é uma poetisa negra e que pensou em ser traduzida na Holanda, em Espanha, mas houve realmente ativistas que disseram que uma poetisa negra só podia ser traduzida por uma tradutora também ela negra. No princípio, é muito perigoso. O José Pacheco Pereira escreveu um artigo no Público em que dizia que, porque nós quando falamos de identitarismo, nunca nos podemos esquecer de que
o nazismo foi, foi o identitarismo levado a um extremo. Claro que aqui me poderão dizer, sim, mas isto é por motivos de inclusão e não de exclusão. Mas esses motivos, e eu vou falar sobre esse caso, esses motivos de inclusão são sempre um reforço do outro lado. E até agora o que nós temos visto é que os países em que o politicamente correto vai mais longe são os países em que precisamente movimentos com discurso xenófobo, com discurso racista, vão galgando votos. Não é só nas sondagens, é nas urnas. É porque há uma coisa há um princípio elementar, e falarei sobre a poetisa e a tradução. Poetisa é essa, que também é uma palavra que muitas pessoas hoje já recusam. Poetisa é o fenómeno de poeta, como profetiza é o fenómeno de profeta, mas também muita gente continua, desde o interdito lançado por Sofia de Melbrana, muitas pessoas continuam a recusar poetisa para mulher, e preferindo poeta. Sendo que há inúmeros femininos, médico, médica, escritor, escritora, profeta, profetisa. Há profissões que são no feminino. A profissão sentinela é a sentinela, é gramática. A sentinela é um nome feminino. Se eu tiver a sentinela João Silva, eu terei de dizer a sentinela João Silva é alta, portuguesa e robusta. Qual é o problema? Voltando, recentrando na poetisa e na tradução para o neerlandês, creio, Sim. é um princípio muito perigoso. A maior parte é um princípio muito perigoso. Uma pessoa com uma determinada pigmentação, porque a seguir a isso, seguir-se-á outra coisa. A seguir depois será em função do credo religioso. Quer dizer, começa com o negro, depois poderá ser o cigano, depois poderá ser o indiano, depois poderá ser à luz do credo religioso, depois poderá ser à luz da deficiência. A quantidade de identidades de grupo em que podemos fragmentar e sabermos esse princípio é o trator que terá de ser da mesma etnia, e depois o revisor, e depois, etc, etc, etc. Isso é um princípio perigosíssimo e que perante, nós temos sempre não basta ter razão, é preciso ser eficaz. Nós temos de pensar perante o grande público, isso é mais um argumento, é mais uma munição no argumentário do hoje é tudo racismo. E isso é muito, 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 muito perigoso, porque o racismo persiste, e em países como o Brasil e os Estados Unidos, certamente mais do que cá, e é muito perigoso ter esse discurso do hoje é tudo racismo, e são essas pessoas, são esse tipo de atitudes como por exemplo, eu vou mais longe, este exemplo pode ser chocante. O árbitro na Roménia, não sei se o árbitro romeno num jogo entre o Paris Saint-Germain e o peço desculpa, não me lembro do nome da outra equipa. Sei que a equipa do Paris Saint-Germain se retirou de campo porque o árbitro, porque o princípio da dúvida não pode ser aniquilado. O árbitro, ao olhar para o banco e estando todos equipados da mesma forma e não conhecendo o nome de um dos elementos que estavam no banco, referiu-se ao homem negro que estava no banco porque era o elemento distintivo. Esse homem foi completamente linchado pelo jornalismo. E aqui não é só redes sociais. Pelo jornalismo, órgãos de referência lincharam o árbitro romeno. É muito perigoso, quer dizer, numa situação em que alguém está a dizer que uma pessoa no banco está a ter um comportamento que violará as leis da conduta desportiva ou não, não é isso que está em causa, mas se o quarto árbitro disse pelo auricular o black man, nós temos de aceitar o benefício da dúvida de, ao olhar, estarem todos vestidos da mesma forma, aquele ser a característica, como se olhasse para um banco composto por uma equipa, com um banco só com negros, pudesse utilizar como fator identificativo o branco, ou como se
se tivesse um jogador com o cabelo azul e os outros, nenhum deles com o cabelo azul, dissesse outro cabelo azul, mas o árbitro foi imediatamente considerado o racista. Fizeram uma investigação sobre a vida do árbitro, depois há sempre jornais, tabloides, vão buscar toda a história do árbitro, que teve uma depressão, que teve problemas conjugais, linchar o quarto árbitro, porque ele disse uma palavra, ou na comunicação privada do quarto árbitro, com o árbitro pelo auricular, alguém do banco ouviu e a equipa do Paris Saint-Germain retirou-se em campo. E eu não tenho a certeza. E o benefício da dúvida é... Quando não há benefício da dúvida, nós não vivemos num Estado de Direito. Há muito medo de, por exemplo, esta história do Romeno. Eu sei de muitas pessoas que me disseram, mas será que ele foi mesmo racista? E lamentavelmente não vi o jornalismo a falar sobre este assunto. Como, por exemplo, vi a forma como hoje se faz o jornalismo é uma coisa que me assusta, porque o que interessa, designadamente, eu leio jornais em papel, mas vejo que muitas vezes os títulos que aparecem para que no mundo digital as pessoas gerem cada vez mais cliques. Há tempos vinha uma notícia, que era David Villa acusado de violação. Eu fui ler a notícia e fui fazer a investigação. E investigando tudo, houve uma pessoa que no Twitter disse que o David Villa fazia umas brincadeiras que não gostava quando jogou no clube. Uma pessoa que trabalhava no clube, uma mulher que trabalhava no clube, disse que o David Villa fazia umas brincadeiras de que ela não gostava nada. Isto foi transformado de brincadeiras de que ela não gostava nada para David Villa, em certa imprensa, acusado de violação. Ninguém falou em violação e não houve acusado no sentido formal. Juridicamente, eu não estou a defender o comportamento do David Villa, não estou a dizer que aquela mulher não fale, acho que deve falar. O que estou a dizer é como o jornalismo transforma as brincadeiras que a pessoa em causa não especificava num acusado de violação. Claro. Muito bem, Manuel Monteiro. Então, professor Eduardo Paiva Rosso, vai colocar uma questão, por favor. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Manuel Monteiro. Eu estou a ouvir muito baixo, peço desculpa. E agora? Um pouco mais alto, sim. Sim. Então se calhar eu vou ali ao pé do professor Luís Estrada, se me deixar que é mais prático, porque 2 microfones já obriga a que eu seja malabarista e eu só sou malabarista de algumas coisas, não propriamente de circo. Se puder aproximar, a palavra, que eu não tenho muita dificuldade em perceber. Aqui agora? Agora aqui, Eduardo. Agora sim, pronto. Então, muito rapidamente. Eu queria começar por agradecer ao Manuel Monteiro este contributo atualíssimo, importantíssimo que deu. Eu queria, não posso deixar de o fazer, felicitar o meu companheiro, colega e amigo, Rui Estrada, pela grande atualidade e acutilância do tema que traz aqui hoje. Queria lembrar aos nossos alunos presentes e online que, quando o reitor hoje de manhã falava de gramática e de sintaxe, nós estamos aqui no coração da atualidade da gramática e da sintaxe. E, só para se perceber melhor a minha pergunta, vou dar 3 brevíssimos exemplos. Começando por pegar numa questão que o Manuel Monteiro lança a dado momento, por exemplo, num museu, num quadro, pois não se gosta do título, elimina-se o título, censura-se o título, corta-se o título, e eu perguntaria, pois, também podemos cortar o azul, ou o vermelho, ou o púrpura, porque evidentemente que o título não é indissociável da imagem, e não é por acaso que até há quadros que se intitulam sem título, e podíamos ir lá e inventar um título já agora, porque sem título pode ser opressivo. Muito rapidamente, um prémio Camões, não por acaso um jornalista, um excelente poeta e também um grande contador de histórias para crianças, o Manuel António Pina, tem a dada altura um livro para crianças que se chama Gigantes e Anões. Será que poderia ser legítimo mudar o título para Os Infinitamente Grandes e os Infinitamente Pequenos? Bom, o infinito pode ser uma especulação metafísica, eventualmente uma espécie de masturbação espiritual. Cuidado. Alexandre Solzhenitsyn, que escreve um livro fundamental, do qual pelo menos os meus alunos ouvem falar nas aulas, que é o Arquipélago do Gulag, tem um livro extremamente importante na denúncia dos crimes do stalinismo e do comunismo, que se chama O Pavilhão dos Cancerosos. Pavilhão dos doentinhos, mas dos doentinhos não há diminutivos, não há diminutivos. Bom, o inquestionável e grande pensador comunista e Prémio Nobel da Literatura José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Bom, o ensaio sobre não ver bem, o ensaio sobre ter os olhos tapados. Dito isto, uma frase que é uma frase quase anedótica, de
que eu por acaso também falo nas aulas e muitos de nós falamos, a célebre frase de Georges Bernard Shaw: a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Bom, sim, não, talvez. Em concreto, Manuel Monteiro, o que é que nós podemos fazer e o que é que nós, que estamos na universidade e na academia também, podemos fazer junto destes nossos alunos para os prevenir contra esta catástrofe totalitária que é a linguagem do politicamente correto? Acrescentaria só um título: o velho Iomar hoje também poderia ser o sénior Iomar. Sim, sim. É assim, como estava a ver com o microfone, não sabia se seria falar. Aquilo que nós podemos e devemos fazer é ter, em primeiro lugar, ter coragem. A coragem é muito importante. Eu sei de muitas pessoas em conversas privadas que me dizem: eu não concordo com A, com B, ou com C, ou com D, mas depois no meio em questão, verbo estar, depois calam-se. E falo no mundo editorial, falo no jornalismo, falo também na academia. Na política eu conheço menos gente, mas ainda mais aí, porque aí há um cuidado, um melindre excessivo em poder perder um voto. E tudo isto se transforma, muitas vezes, é como as empresas, tudo isto se transforma num ato do mercado a funcionar. Quando estas marcas todas, à mínima crítica, vêm, atenção, isso foi ofensivo para determinado grupo. Outro dia era de uma água, confesso que a minha capacidade de espanto já cessou. Outro dia era de uma determinada água, cuja marca não interessa, que no período do Ramadão fez publicidade, e a água tinha sabores, e no período do Ramadão foi considerado que aquela água com sabores não podia ser bebida, e então houve uma reclamação, houve pessoas que se queixaram. E o que é triste ver nisto é que as marcas acabam sempre por pedir desculpa. Por pedir desculpa porquê? Por fazer a autocrítica. E fazem autocrítica meramente porque entendem que querem ter uma boa imagem, porque entendem que querem agradar a todos. Mas nunca é possível agradar a todos, seja na política, seja no que quer que for. Nunca é possível agradar a todos. Nós devemos ter coragem, nós não devemos deixar que seja a extrema-direita a ter o monopólio de fazer estas críticas. E o jornalismo tem um papel fundamental, no sentido de ser uma instância que não tenha medo de ir contra os ventos do tempo. De ir contra, nós, por mais justas que sejam as causas, nós não podemos abdicar do princípio da presunção de inocência em matéria alguma. E o jornalismo tem muita responsabilidade nesta matéria. E devemos fazer, por exemplo, no plano da academia, há uma proposta para impedir o que quer que seja, e para impedir, quem não concorda deve agir de acordo com a sua consciência. É o princípio da desobediência civil. Eu não sigo. Depois de um, é mais fácil aparecer o segundo. Depois do segundo, é mais fácil o terceiro. Depois do terceiro, é mais fácil o quarto. É preciso muitas vezes saber dizer não. Eu perguntava se há mais alguma questão que se queiram colocar. Muito bem, então vamos terminar por aqui. Queria agradecer-lhe muito estes momentos em que nos falou da linguagem inclusiva. Afinal, não há de facto um dicionário de linguagem inclusiva, ainda está por descobrir, e ninguém o vai descobrir provavelmente. E também esta questão da caixa de Pandora, tem toda a razão. É um argumento que eu utilizo muito com os meus alunos, porque a partir do momento em que esta caixa está aberta, levantar-se-á sempre alguém lá no fundo da sala a dizer: o que o senhor disse ofendeu-me. E como nós vivemos agora num mundo de virgens ofendidas, coisa que eu não devia ter dito, mas disse, temos sempre uma virgem ofendida ou um virgem ofendido lá ao fundo a dizer que o ofendemos. Quando não muda de um para uma, porque outro dia estava a dar uma aula e disse: eu não sei como é que nós fazemos uma conferência, como é que nós podemos
incluir todas as pessoas que nos estão a ouvir. Não é? Primeiro, perdíamos imenso tempo se fizéssemos essa tentativa. Mas mesmo que a fizéssemos, depois houve um aluno que me disse, com muita graça, professor, mas tem de ter cuidado, porque há pessoas que durante o período da conferência mudam. Portanto, que são erros não binários. Portanto, pode ser uma coisa e depois pode ser outra. E eu também tinha que incluir esses para... Não seja por influência da aula, essa mudança. Portanto, chegamos a este ponto. Manuel Monteiro, muito obrigado, depois falarei consigo. Muito obrigado mesmo por este momento. Até breve. Muito obrigado. Obrigado também a todos os que estiveram presentes.